Estamos aqui em mais um culto de estudo, nosso culto tradicional de quarta-feira. Irmãos, geralmente eu trago um estudo, alguma coisa que está acontecendo, ou que eu tenho lido na Bíblia, né? Alguma coisa que o Espírito Santo tem falado comigo. Às vezes, até nesse caso, algo que também eu estou buscando de Deus. Então, é algo que eu vou compartilhar aqui com os irmãos. A gente vai falar hoje sobre a confiança em Deus, a entrega, o descansar no Senhor. E daí eu até já falei em algum outro momento alguma coisa sobre isso, só que acho que com outro personagem. E no estudo de hoje a gente vai estar falando sobre o rei Davi. E para isso, o primeiro versículo que a gente vai ler aqui é justamente um salmo que foi escrito por Davi, que é o Salmo 37, versículo 5. Vai ser o nosso versículo de abertura nessa noite. Salmo número 37, no versículo 5. Já um salmo bem conhecido. Tem gente procurando, eu vou guardar mais um pouquinho. Salmo número 37, versículo 5, diz o seguinte: entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, e ele fará, ou ele agirá. A gente vai ver hoje, na história de Davi, sobre a confiança em Deus, a entrega que ele fez. E a gente vai estudar alguns momentos que ele viveu ali. E a gente vai ver que mesmo às vezes diante de uma aflição, da incerteza, ele nunca deixou de confiar em Deus. E a gente já começa quando ele é ungido a Deus. Lá em 1 Samuel, ele é ungido rei em 1 Samuel 16, no versículo 12. Deus, ele estava procurando um homem segundo o coração dele. E esse é um título que é muitas vezes atribuído a Davi: um homem segundo o coração de Deus. E que coisa mais honrosa você receber um título desse, né? Imagina Deus falando que você é uma pessoa segundo o coração dele. Ou seja, é uma pessoa que Deus se alegra, que o coração de Deus se alegra na sua vida, nas suas ações, nas suas atitudes. E Davi era chamado assim, era um homem segundo o coração de Deus. E Deus tinha um rei ali, que era Saul, que foi escolhido ali pelos homens, por causa da sua aparência, das suas habilidades. Mas Deus, em um dado momento, ele se entristece com as ações que Saul tinha cometido e fala assim para Samuel, o profeta, ali da época, o sacerdote. E Deus fala para ele: vai lá na casa de Jessé que você vai ungir o novo rei de Israel. E daí os irmãos lembram bem da história, uma história bem conhecida. Samuel chega na casa de Jessé e ele vai olhando os filhos de Jessé, vai lá, certamente esse vai ser o rei, rapaz formoso, alto. Deus fala: não é esse. Chama o próximo filho, chama o outro, até que ele fala: Jessé, não tem mais filho? Daí Jessé, em 1 Samuel, fala assim, capítulo 16, versículo 11. Então perguntou a Jessé: esses são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho a caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: tragam aqui, não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. O rapaz era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levanta-se e unja. Samuel molhou o jarro com óleo e ungiu no meio dos seus irmãos. A partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. Depois disso, Samuel voltou a Ramá. Então, Deus, ele escolheu Davi segundo
o que ele conhecia do coração de Davi, e não pelas aparências, ou não pelas habilidades que ele tinha, mas segundo o que Davi proferia ali, de sua fé, de sua vivência e de sua espiritualidade com Deus. E daí, num determinado momento, a gente tem que lembrar que antigamente, para ungir um rei, o sacerdote, que era a figura máxima ali, eclesiástica, o profeta, né? O sacerdote, enfim, o sacerdote é a figura máxima eclesiástica. Ele ia, o rei se ajoelhava e ele ungia o rei. A partir dali, aquele ali era o novo rei do país. Então aquele rei automaticamente ia lá, subia no trono, ele tinha todas as regalias do rei, assumia o comando dos exércitos, de toda a nação. Mas com Davi foi diferente. Ele era pequeno e já tinha um rei. E ele foi lá e foi ungido a rei. Agora você imagina, Deus, o Espírito de Deus se apodera de Davi aqui. Vocês imaginam a situação seguinte: Deus fala: você é o rei, você foi ungido aqui, ó, diante de todos os seus familiares, e no dia seguinte você tem que continuar pastoreando o ovelha, e no outro dia você continua pastoreando o ovelha, e assim vai continuando. Daí você falou: mas será que Deus, ele se enganou comigo? Ele deu uma promessa, ele falou que ia fazer isso, será que ele se esqueceu de mim? Se Deus, será que se enganou? Irmãos, Deus, ele não se engana, isso é fato. Às vezes o nosso tempo é diferente do tempo de Deus, como essa história de Davi já deixa bem claro. Ele vai se tornar rei muito tempo lá na frente, e ainda vai passar por todo um processo. Primeiro ele vira rei de Judá, depois vira rei de Israel. Então é uma história muito longa. Então às vezes a nossa incredulidade nas promessas de Deus faz a gente duvidar, né? Faz a gente pecar até contra o Senhor, ou às vezes até pegar um atalho. Por exemplo, os irmãos lembram da história de Abraão. Abraão tinha uma promessa. Foi até, falei um pouco disso no estudo na última quarta-feira que eu estava aqui. Deus tinha feito uma promessa para Abraão: você vai ser pai de uma grande nação e tal. E daí Abraão tem várias tentativas com a sua esposa e não conseguia ter filho. E daí o que ele falou? Vou pegar um atalho. Tinha ali a serva da esposa, a concubina, falou: vou fazer um filho dela, vai ser meu filho e tal. E daí nasce Ismael, e não sei se os irmãos vão lembrar de todas as consequências trágicas que teve depois disso. Todos os povos que se originaram de Ismael, inclusive a maioria dos muçulmanos são descendentes de Ismael, então conflitaram com o povo de Deus ao longo de décadas, ainda de centenas de anos, e ainda conflitam, né? Então você vê como que um atalho que às vezes a gente quer tomar, olha as consequências que tem em cima disso. Essa prova a gente vê aqui na história de Abraão, né? Mas Davi não, ele falou: vou esperar a minha vez. Ele não foi lá, montou exércitos, fez um motim, falou: vamos lá atacar o rei, porque se Deus está comigo, Deus já me ungiu o rei, é só eu ir lá e depor o rei que ele está. Não, pelo contrário, ele até serviu a Saul em diversos momentos. A gente lembra que ele tocava ali a harpa para Saul, enfim. Então esse é o primeiro ponto. Às vezes a promessa ela já vem até você, mas você precisa esperar que o momento certo se cumpra, que Deus ele cumpra isso na sua vida no tempo certo. Porque lá em Eclesiastes 3:1 fala: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Então, o que eu quero dizer com isso? Que a promessa de Deus, às vezes, ela não tem a resposta imediata que a gente quer, que a gente deseja, que o nosso coração deseja. A gente quer, às vezes, que as coisas se resolvam de um dia para a noite. Mas, às vezes, Deus ainda tem todo um processo para fazer na sua vida. Imagina Davi, um simples pastor de ovelhas, já virar rei. Ele não tinha conhecimento militar, ele não tinha vivência em liderança, em nada. Do nada ele ia virar rei, ele ia sofrer muito mais. Não diga que ele não poderia conseguir com o auxílio de Deus, mas o sofrimento que ele ia ter ali seria muito maior. Então Deus ele foi trabalhando na vida de Davi para que ele pudesse aprender várias habilidades, para quando ele virasse rei, ele já estava com tudo isso pronto. O segundo ponto que a gente vê
caráter de Davi aqui é a confiança em Deus. Lá em 1 Samuel 17, vai falar da história do enfrentamento de Golias. E é um marco na história de Davi, né? Talvez o ponto mais conhecido. A gente vê lá em 1 Samuel 17, 10, diz o seguinte: o exército de Israel estava acampado ali, o exército de Filisteu estava ali, acampado próximo, estava aquelas tensões ali de guerra, e daí um filisteu ele se levanta e fala: eu desafio hoje, no versículo 10 de 1 Samuel 17, eu desafio hoje as tropas de Israel, mandam-me um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvir as palavras dos filisteus, Saul, que era o rei, e todos os israelitas ficaram o quê? Atônitos e apavorados. Então estavam ali os dois países em guerra, feito ali os seus acampamentos de batalha, e Golias, um filisteu, se levantava e afrontava dia após dia com os exércitos de Israel. E daí o rei tinha prometido muita coisa: quem fosse lá e derrotasse ia se casar com a filha do rei, tinha prometido, enfim, bens materiais e tal. Só que ninguém tinha se voluntariado para isso. E Davi, um simples pastor de ovelha, os irmãos estavam ali na guerra, alguns dos irmãos de Davi, e o seu pai mandava Davi ir lá levar mantimentos ali para os seus irmãos, e trazer notícias também para ver como é que estava a questão do conflito. E Davi foi lá num dado momento, e no versículo 23, enquanto conversava com eles, Davi ali já tinha chegado ali no acampamento, estava conversando, Golias, o goleiro filisteu de Gate, avançou desde a linha de batalha e lançou o seu desafio habitual, e Davi ouviu. Então, diariamente ele ia lá e lançava esse desafio que a gente leu lá no versículo 10. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram cheios de medo. Os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem que subiu? Ele veio a desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o vencer. Também lhe dará a sua filha em casamento, e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que será feito ao homem que matar esse filisteu, que salvar a honra de Israel? Quem é este filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Então imagina a situação. Davi, ele, até então eu entendo que Davi nunca tinha nem manejado uma espada. Ele era um simples pastor de ovelha. Ele tinha ali o quê? Uma espécie de um estilingue antigo, que era uma funda com uma bolsinha de pedra que ele girava para matar. Já tinha matado ali lobo, espantado, outros animais que queriam comer as ovelhas. Mas eu imagino que até então ele não tinha nem manejado uma espada, ele não tinha nenhuma espada. E daí ele olha um gigante que fazia todos os soldados do exército ali ter medo. E ele fala: quem que é esse afrontoso aí que está blasfemando contra o Deus vivo? Olha a confiança que ele tinha em Deus. E ele vai lá, claro, os irmãos conhecem, se voluntaria para lutar contra o gigante. Ele não tinha armadura, não tinha nada disso. O rei tenta pôr uma armadura nele, não serve. Tenta dar espada, ele não é pesado para ele não quer. E ele vai lá só literalmente só com a roupa do corpo e um saquinho de pedra, e vai enfrentar o gigante. E o que ele fala aqui para o gigante? E o gigante, obviamente, quando vê ele, começa a caçoar, mas lá no versículo 45 ele fala o seguinte: Davi, porém, disse aos filisteus: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos. Eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres dos exércitos filisteus, as aves dos céus e os animais selvagens. E toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Então, Davi aqui, irmãos, ele não confiava ele não tinha sua esperança em armas, ele não tinha sua esperança
às vezes nem nas habilidades dele, porque se você para olhar o cenário, você tinha um homem que era guerreiro. Eu imagino que desde muito cedo ele simbolizava pela sua estatura, ele batalhava e ele lutava, tinha lança, tinha espada, tinha tudo. E Davi, ele compreende a sua inferioridade de estatura mediante esse grande desafio, esse grande guerreiro ali. Mas com certeza ele olhou e falou assim: eu não tenho arma, eu não tenho espada, eu não vou com as minhas forças derrotar ele, eu não. Mas com as forças do meu Deus, eu consigo. Se Deus for comigo, eu vou conseguir. Então, às vezes, irmãos, nas dificuldades que apresentam na nossa vida, a gente quer confiar, às vezes, nas nossas habilidades, nas nossas forças, quando nitidamente algumas delas, a gente, olhando assim, comparando, a gente não tem força. A gente não tem habilidade suficiente para derrotar aquele desafio que está vindo na nossa frente. E é a hora que a gente tem que parar e pensar e falar assim: eu não consigo, mas o Deus que está comigo, tudo pode. O Deus que está comigo é o Deus da provisão e é o Deus da vitória. Com Ele eu vou conseguir vencer. E foi isso que Davi fez. Quando Davi derrota o gigante, ele realmente, o que ele tinha falado, ele corta a cabeça do gigante, mas não é nem com a sua própria espada, porque ele não tinha espada. Ele pega a própria espada do gigante e corta ele ali. Então, essa experiência, essa verdadeira, vamos dizer assim, confiança que ele tinha, era na experiência de intimidade que ele tinha com Deus. Ele era tão íntimo de Deus que ele falou: eu vou lá, eu vou derrotar, e todo mundo vai saber que tem Deus em Israel. E foi isso que ele fez. Em Salmos 20, escrito, até mais um versículo escrito pelo próprio Davi, Salmo 20, versículo 7 diz: uns confiam em carro e outros em cavalos, mas nós faremos menção ao nome do Senhor nosso Deus. E aqui prova exatamente isso que ele escreveu, que ele não confiou ali nas suas habilidades, não confiou nas suas armas. Ele tinha apenas uma pedra ali que ele lançou e foi certeiro e derrubou o gigante, e com a própria espada do gigante ele matou, mas ele confiou que em Deus. Então a esperança dele estava em Deus, não nas suas habilidades, na sua estatura, enfim. Então nós também devemos confiar em Deus, mas isso a gente só consegue alcançar com essa intimidade que ele tinha, com essa busca que ele tinha, com esse Deus habitando no seu coração. Um outro ponto aqui: em meio à injustiça, a gente confiar e descansar em Deus. Irmãos, talvez a coisa mais difícil para nós cristãos viver com o sentimento de injustiça. Você vê algo errado, você vê uma injustiça contra você. E isso aconteceu quando Davi foi perseguido. Várias vezes ele foi perseguido por Saul e ele teve que fugir. E teve alguns momentos da história que você vê que Davi ele tinha a oportunidade de matar Saul. Várias vezes ele teve essa oportunidade. Só que ele preferiu entregar essa vingança na mão de Deus. Ele preferiu entregar o destino de Saul nas mãos do Senhor. Então, a maior prova de dependência que a gente tem de Deus não é agir por impulso, é a gente confiar no Senhor, confiar na sua justiça, porque Deus é o Deus da justiça. Quando a gente lê lá em Romanos 12, 19, fala assim: a mim, ou seja, ao Senhor, pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Então a vingança pertence ao Senhor. Um outro salmo aqui, já que a gente está falando de Davi, no Salmo 62, versículo 1 e 2, diz o seguinte: a minha alma descansa somente em Deus, dele vem a minha salvação. Somente Ele é a minha rocha e a minha salvação. Ele é a minha torre segura, jamais será abalado. Então essa confiança que Deus é a nossa rocha, essa confiança que Deus é a nossa justiça, faz com que a gente não age por impulso. Então quando alguém vem aqui contra nós, com alguma injustiça, com alguma coisa, às vezes você quer revidar na mesma moeda. Não, você para, você pensa, fala: não, pera, vou confiar no Senhor, vou entregar isso daqui para o Senhor. Deus vai ser o meu juiz, Deus é o meu advogado, Deus vai julgar essa causa.
Próximo ponto aqui, momentos de crise, ou momentos que a gente erra. Aqui o pastor falou na abertura do culto que ninguém é perfeito. Ninguém passa nessa vida aqui sem cometer erros. E Davi, mesmo sendo o homem segundo o coração de Deus, ele pecou. O pecado mais conhecido dele foi quando ele desejou uma mulher casada, a Batseba. Ele a possuiu enquanto seu marido estava na guerra, e depois ele traz o marido de volta, e daí, achando que o marido poderia ir, que ele pensou que o marido poderia ir para casa, ter relações com a sua mulher, e se ela ficasse grávida, ele se safaria, né? Falou, não, se ela ficar grávida, então vai achar que é do marido e tal, mas o marido não vai para casa, dorme no chão ali, e daí ele fala, bom, agora eu vou ter que fazer o quê? Vou ter que matá-lo. Manda ele de volta para a guerra e indiretamente ele fala, quando o confronto estiver bem acirrado ali, vocês se afastam para que ele sofra ali e tal, e venha a morrer. E foi isso que aconteceu. Ele meio que arquitetou a morte de uma pessoa. Então, um pecado, você vê que vai levando a outro pecado. Então, primeiro é um desejo carnal de possuir, ele possuiu, depois ele quis tentar forjar uma mentira, não deu certo, e depois culminou na morte de uma pessoa. E assim, em tudo, irmãos, às vezes a gente acha que um simples pecado que a gente não resolver logo, ou um pecado pequeno, não pode dar em nada, mas se a gente não resolve logo isso, não se volta a Deus, esse pecado, ele vai trazendo outros pecados e vai gerando consequências ainda mais desastrosas, tanto que o filho que nasce de Betseba, o filho que é gerado ali, que era o filho da traição, o que acontece? Deus, ele mata essa criança, essa criança ela morre. Então, a consequência do pecado foi essa, aquele filho gerado no pecado, Deus ele nem deixa que viva, né? Então, mas mesmo assim, mesmo ele errando, ele pecando, ele reconheceu o erro, ele reconheceu o seu pecado, ele confessou diante de Deus, ele depois confrontado, claro, né? Ele vai lá, confessa, ele se lança aos pés do Senhor e pede perdão. Ele passa por um momento ali de vamos dizer assim, de pedir perdão para Deus quando a criança ali está doente, ele vai lá, pede perdão, ele se veste com roupas, fica em jejum e tudo ali, né? Mas mesmo assim, o Senhor já tinha um destino selado. E lá em Salmo 51, diz o seguinte: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável, torna-me a alegria da tua salvação. Então aqui, ele reconhecendo que ele tinha pecado, ele pedindo para Deus, ele traz de volta a alegria da salvação. Então, mesmo quando você errar, você tem que se lembrar que o seu Deus, ele é misericordioso para te perdoar. Ele é misericordioso para perdoar o seu pecado, desde que você entregue esse pecado diante dele, você se quebrante, você se ajoelhe e busque o perdão a Deus, assim como Davi fez, né? Então, depender de Deus não é somente a gente ser perfeito, como a gente já falou aqui, tanto na abertura como agora, que ninguém é perfeito. Mas a gente reconhecer que quando a gente falhar, a gente tem que imediatamente correr e se quebrantar aos pés do nosso Senhor e pedir perdão, e pedir para trazer de volta, assim como diz o Salmo 51, a alegria da salvação dentro de nós. Lá em 1 João 1,9 fala: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Eu estou dizendo que as consequências do pecado não vêm, como já veio na história desse pecado de Davi. As consequências ela vêm, mas Deus, Ele é misericordioso para nos perdoar. Um outro ponto é Davi, ele descansava na presença de Deus, ele queria estar sempre na sua presença. Então, lá ele traz a arca da aliança para perto de ti.
E a gente vê, se a gente olhar na história sobre essa arca, ela era uma arca que tinha a presença de Deus, mas ele era um objeto era sagrado, mas também um objeto de valor, porque era feito de ouro maciço, tudo. Então tinha gente que ficava com receio de ter isso aí perto, né? Porque podia gerar desejo de outras nações, de invadir ali aquele local para roubar aquela arca e tudo. E Davi não, ele traz para perto de si, manda trazer a arca, porque a alegria dele era estar na presença de Deus. Então, na 2 Samuel 6,14 fala: ele dançou, se humilhou e demonstrou alegria ao trazer a arca para Jerusalém. Então, na presença do Senhor, ele dançou, ele se alegrou e também se humilhou. Então, nós temos que também ter essa mesma busca, essa busca de estar na presença de Deus. E para você, como que é essa busca de estar na presença de Deus? É vir na igreja? É vindo na escola de dominical? É orando dentro do seu quarto? Como você tem feito essa busca constante? Porque o tempo que a gente passa buscando a Deus num dia ali, 24 horas, uma boa parte você está dormindo, mas você tem vários afazeres ali no seu dia a dia. Qual que é o tempo que você busca a Deus? Como você tem buscado? Você fala: não, eu busco a Deus a todo instante, eu busco a Deus em todas as ações que eu faço, eu comendo, eu bebendo, eu estou fazendo tudo para a glória de Deus. Será que a gente tem feito isso? A gente tem buscado a Deus através de oração, a gente tem buscado a Deus jejuando, a gente tem buscado a Deus participando das atividades da igreja. Como você tem buscado a Deus? E você tem feito isso com alegria, assim como Davi fez, que dançou, que demonstrou alegria, que se humilhou? Ou você tem feito isso com pesar no seu coração? Vamos dizer assim, é penoso para você buscar a Deus. Então, que a gente possa agir como Davi, buscar a Deus com alegria. Em 2 Samuel 22, 2, a gente vai ver juntos. Diz o seguinte, desde o versículo Davi cantou ao Senhor esse cântico, quando o Senhor livrou das mãos de todos os seus inimigos, das mãos de Saul. Ele disse: o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo, em quem me refugio, e meu escudo, e o poder da minha salvação. Ele é minha torre segura, o meu abrigo seguro. Tu, Senhor, é o meu Salvador e me salvas da violência. Então aqui, Davi, depois de ter conseguido ali uma grande vitória, cantou e louvou ao Senhor, né? E se a gente para pensar, até no fim da sua vida, assim, em todo o seu legado, por mais altos e baixos que aconteceram ali na história de Davi, ele permaneceu fiel a Deus. Então ele teve um legado de confiança e obediência no Senhor. Até no fim da sua vida, ele continua a louvar e agradecer a Deus. Então, isso é a prova que vale a pena confiar no Senhor, né? Muitas pessoas que a gente vê na história bíblica, às vezes começa bem e termina mal, ou começa ali confiando em Deus e tem um fim trágico. E Davi não, ele, por mais teve coisas ruins que aconteceram na sua casa, claro, mas ele pôde ver o seu filho suceder o trono, ele pôde ver seus filhos crescer, ele pôde ver as gerações futuras ali da sua família. Então, Deus o honrou com isso, né? Até no seu fim da vida ele teve a alegria de louvar ao Senhor. Então, isso tudo remete ao quê? A questão da confiança, da entrega do nosso caminho ao Senhor, né? A gente passa por aflições nesse mundo, como Jesus mesmo disse que a gente teria aflições. Ser cristão não é um mar de rosas, a gente vai ter altos e baixos, a gente vai ter dias ruins, né? Mas o próprio Jesus, quando ele fala: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, se o mundo está vindo contra você, nada melhor do que você confiar em quem já venceu o mundo.
Nada melhor que você esperar e confiar naquele que já venceu o mundo. Então, se ele vem contra você com desafios, gerando dúvidas, interrogações e problemas para você resolver, entrega o seu caminho àquele que sabe resolver, que ele já resolveu, que ele já venceu esse mundo. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Foi o que a gente abriu esse estudo aqui dessa noite. Então, Davi, mesmo ungido, ele esperou. Ele soube ter paciência. Então, você mesmo recebendo a promessa, tem que saber esperar o tempo de Deus. Davi, mesmo capaz de fazer a vingança com as próprias mãos sobre Saul, ele preferiu entregar a vingança na mão de Deus. Ele soube esperar o momento e Deus ia agir. E Davi, quando pecou, ele se humilhou e reconheceu o seu pecado. Ele se arrependeu, principalmente. Ele se arrependeu diante de Deus. Então, vamos terminar esses estudos indo para o último salmo que a gente vai ler nessa noite, o Salmo 40. A gente leu como a história foi sobre Davi, a gente leu bastante sobre o que ele escreveu. E o Salmo 40 diz o seguinte: depositei toda a minha esperança no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me em um local seguro. Pôs um novo cântico em minha boca e um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso, temerão e confiarão no Senhor. Então aqui ele fala que depositou toda a sua esperança e que Deus o ouviu e que Deus o firmou. E que nessa noite a gente possa ser que nem Davi, depositar nossa confiança e nossa esperança em Deus, sabendo que Ele é o único capaz de nos firmar, de colocar-nos sobre uma rocha, que a rocha é o próprio Deus. Então que nessa noite a gente possa fazer igual Davi. E às vezes a gente está passando por lutas, por tribulações, às vezes está até cansado, né? Mas se lembre do que Jesus falou lá em Mateus 11, 28, que é o versículo que eu vou encerrar esse estudo dessa noite, que é: vinde a mim, todos estáis cansados. Vou até pegar aqui para a gente ler ele. Mateus 11, 28. Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para a alma, pois meu jugo é suave e meu fardo é leve. Amém? Então que a nossa esperança e as nossas preocupações a gente possa depositá-las no Senhor, que é o Senhor que venceu o mundo e que é o Senhor que alivia a nossa alma, é o Senhor que dá descanso e é o Senhor que dá renovo a cada um de nós. Amém? Vamos ficar em pé e orar, finalizando esse estudo. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos aqui na sua casa. Aleluia, para aprender Jesus. mais de ti, Senhor, para aprender mais da tua palavra. E nessa noite nós aprendemos mais sobre Davi, Senhor, sobre esse seu servo que era segundo o seu coração, Pai, que entregou o caminho dele a ti, Senhor. Nós também possamos agir da mesma maneira, Pai, entregar nosso caminho a ti, Senhor, entregar nossa confiança e nossa esperança a ti, sabendo que tu vai agir a nosso favor, Senhor. Que em nenhum momento, Pai, quando aparecer uma dificuldade, quando aparecer algum problema para a gente resolver, a gente possa se esquecer, Senhor, daquele Davi, Pai, que mesmo pequeno, diante de um problema, falou: o meu Deus vai me dar salvação, o meu Deus vai lutar por mim, o meu Deus vai guerrear por mim nesse problema, Pai. Que nós possamos ser igual, Pai, sabendo que o Senhor é o Senhor da vitória, que tu é capaz de dar a vitória independente da adversidade, Senhor. Em que nós possamos só confiar, Pai, entregar
em Ti, nosso caminho, a nossa esperança, e sabendo que Tu, Pai, vai nos dar a vitória, Senhor. Essa é a nossa oração, em nome do Seu Filho Jesus. Amém.